Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido na última postagem, eu ia trazer mais dicas aí de direito tributário, então estou cumprindo a minha promessa. Vamos de dica, tá? E hoje nós vamos falar o que é tributo, vamos entender o conceito de tributo. Acompanhe aí comigo na tela. Meus queridos, o conceito de tributo é muito tranquilo. Por quê? Porque é um conceito legal, é um conceito que está previsto em lei, mais especificamente no CTN, no seu artigo 3º. Tem um conceito bem extenso que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos destrinchar esse conceito aí em partes e aí nós vamos trabalhar para entender o que é tributo. Começar com essa primeira parte. Tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O tributo, meus queridos, a gente fala que é uma prestação pecuniária porque ele se traduz em uma obrigação de dar dinheiro ao Estado, Estado lato sensu, tá? Eu vou pagar ao Estado. E esse pagamento se dá conforme o próprio dispositivo diz, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando eu digo que pagamento de tributo é em moeda, eu estou, por exclusão, falando que não cabe pagamento de tributo mediante a prestação de serviços. Só para vocês terem uma noção, teve um caso real de um município aí daqui do Brasil. O que aconteceu? O cidadão estava devendo IPTU de sua casa e aí ele fez um acordo com a prefeitura e a prefeitura achou super legal a ideia dele pagar o IPTU que estava em atraso, pintando muros, pintando algumas repartições públicas, ou seja, mediante prestação de serviço. Meus queridos, por mais legal que tenha sido essa ideia, não é válido esse pagamento. Assim como eu também não posso pagar tributo mediante dação de bens móveis, né? Só imagine um exemplo. Imagina que você importasse aí 10, sei lá, iPads, iPhones, iMacs, né? E você tivesse que pagar um imposto de importação numa alíquota de 50%. Não é permitido que você deixasse metade dos bens que você passe aqui, volta, do que você importou. Imagina, deixar 5 lá para o fisco e você leva os outros 5, pronto, já paguei o meu tributo. Isso não é válido, tá? Agora, reparem que eu falei bens móveis. Por quê? Porque o próprio CTN permite, como uma forma de extinção do crédito tributário, a dação em pagamento mediante bem imóvel. Então aqui eu tenho uma permissão do próprio CTN para eu extinguir o crédito tributário mediante o pagamento de bens imóveis, tá? Cuidado com esse aspecto. E por fim, nessa primeira parte, o que significa isso? Em cujo valor nela se possa exprimir. Aqui, meus queridos, o legislador está basicamente permitindo a fixação do valor do tributo por meio dos chamados indexadores, a exemplo daquela UFIR, né? Da unidade fiscal de referência que a gente tinha, onde com uma simples operação aritmética eu podia converter, né, esse valor de UFIR em moeda. Tá? Essa é a primeira parte do nosso conceito de tributo. Outro ponto é uma prestação compulsória. O que significa ser uma prestação compulsória? Meus queridos, a obrigação de pagar tributo decorre da lei, não depende da vontade do contribuinte. Ninguém paga tributo porque, meu Deus, eu amo o Estado, eu quero contribuir para uma melhoria nos serviços, então eu vou pagar aqui tributo de forma legal. Como eu amo pagar tributo. Não, você paga tributo porque a lei determina, a lei lhe obriga, é uma prestação compulsória. A obrigação tributária, ela decorre da lei, ocorrido o fato gerador, mais para frente nós vamos falar sobre isso.
nasce a obrigação tributária de você pagar tributo. Não depende, portanto, da vontade. A vontade do contribuinte é irrelevante. É diferente, por exemplo, quando você faz um contrato de natureza civil. Os contratos de natureza civil, a obrigação tem por fonte a manifestação da vontade do contratante. Eu, querendo ser locatário, eu manifesto a minha vontade para pagar o aluguel em um determinado local. Não é a lei que me obriga a isso. Eu vou aderir a essa obrigação por uma manifestação de vontade minha. Já o tributo não, essa obrigação nasce por conta da lei. Eu adquiri um veículo automotor, nasce em decorrência da lei a obrigação de pagar IPVA, por exemplo. E assim vai. O que mais que a gente tem aí? Prestação que não constitua sanção por ato ilícito. Isso aqui é o que vai diferenciar o tributo da multa. A multa é exatamente o que o tributo não pode ser. A multa é sanção por ato ilícito, tá? Quando você pratica alguma irregularidade, alguma ilicitude, você é penalizado por isso através do pagamento de uma multa. Já o tributo você paga não é porque você está sendo penalizado por alguma coisa, tá? Não é sanção por ato ilícito. Além disso, o fato gerador do tributo normalmente é um ato lícito. É a aquisição de um veículo automotor, é a propriedade territorial urbana, é a obtenção de disponibilidade econômica, né, como a gente vai falar mais para frente aí do imposto de renda. Então o tributo ele não se confunde com a multa, apesar de ambos, a gente vai dizer que ambos são parte de obrigação tributária principal. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, para não ficar muito extenso esse. É prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção por ato ilícito instituído em lei. O que significa isso? Todo tributo, e aqui não tem exceção, o tributo só pode ser criado por lei ou por ato normativo de igual força, como, por exemplo, uma medida provisória. Agora, cabe eu mencionar aqui que tem alguns tributos que vão exigir a lei complementar, tá? Mas isso também vai ser assunto aí para próximos vídeos, ok? Por fim, prestação que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A autoridade tributária, ela não pode analisar se é conveniente, se é oportuno cobrar o tributo. Não há discricionariedade aqui. Essa letra tá cachorro, né? Mas tudo bem, me perdoem aí, tá? Imagina só que um auditor fiscal chegou em determinado estabelecimento, constatou aí a ocorrência de um fato gerador, ele não pode ficar com pena, coitado do comerciante, eu não vou lançar o ICMS aqui porque vai ficar muito oneroso para ele. Não, por mais que ele até tenha pena, ele não pode fazer isso, porque a atividade de cobrança ela é vinculada, ok? Esse é o conceito de tributo, tá? Então, Paulo, afinal de contas, como é que eu vou saber se determinada cobrança que estão me fazendo é tributo ou não? Simples, basta eu comparar com o conceito aqui do artigo 3º do CTN. Se a cobrança que lhe estiverem fazendo, ela preencher todos esses requisitos aqui do artigo 3º do CTN, prestação pecuniária, compulsória, em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, pronto, isso aí que estão lhe cobrando é um tributo, ok? Meus queridos, então, com isso, eu espero que essa dica tenha ajudado vocês e em breve eu trarei mais vídeos aí a respeito do direito tributário, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, tudo de bom.